Grêmio comunica grave lesão de Monsalve. O jogador para por 3 meses. Vamos falar ainda sobre a mudança no dia do Clássico Grenal. A FGF acatou um pedido do Grêmio. O tricolor anunciou a renovação de Gabriel Grando e ainda a preocupante declaração de Diego Aguirre sobre o futuro do atacante Arezzo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, porque nós vamos falar ainda de uma proposta recusada por uma grande joia do nosso elenco. Vamos falar sobre tudo isso? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Vamos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, então. Uma tarde complicada, né? Uma tarde bem complicada, eu diria para vocês. Porque o Grêmio comunicou na tarde desta quarta-feira a grave lesão de Monsalve. O jogador para por 3 meses. Esta é a estimativa do tricolor neste momento. De acordo com a nota divulgada pelo Grêmio nas suas redes sociais e também no site oficial do clube, o Monsalve sofreu uma exacerbação de lesão ligamentar do tornozelo direito e deverá passar por cirurgia nos próximos dias. O tricolor não confirmou o dia que o Monsalve deverá passar pelo procedimento. Isso aconteceu no final do ano passado, ainda naquele treinamento que o Monsalve e o Gustavo Martins ali se envolveram num lance. Até isso acabou tirando o Monsalve de 3 partidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foram Vasco, Botafogo e Palmeiras. Aquilo foi num treino, naquele momento ali houve uma espécie de hemorragia, acabou inchando o local, e agora, depois da reapresentação, depois do período de treinamento, desde segunda-feira o Monsalve estava afastado, se teve o diagnóstico de que o jogador vai precisar passar por uma cirurgia e o prazo de recuperação é de 3 meses, infelizmente. Foi um choque durante uma sessão de treinamento. Na época até o Mano Menezes chegou a explicar a situação, porque o Monsalve seria o titular numa partida, se eu não me engano, era a partida contra o Vasco. E aí tudo aconteceu e agora a gente já tem essa informação divulgada pelo Grêmio. Vou ler a nota aqui oficial, tá? O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio comunica que o atleta Miguel Monsalve apresentou uma exacerbação de lesão ligamentar do tornozelo direito, ocorrida no final da temporada de 2025, causando instabilidade na articulação. Para a correção da lesão, haverá procedimento cirúrgico nos próximos dias, com expectativa de retorno aos gramados no período de 3 meses. Ali, aquele ponto que diz ali, uma instabilidade na articulação. O que é essa instabilidade? É como se fosse é como se não tivesse uma segurança, sabe? O jogador, ele dá a pisada e parece que tem algo floxo, sabe? Não tem aquela pisada firme, parece que acaba sempre escorregando, parece que tem não tem algo fixo na hora de colocar o pé no chão. E é isso que está acontecendo. E claro que isso vai ter que ser corrigido. E agora o Monsalve fora pelo período de 3 meses, uma estimativa, né? E um outro ponto importante. O Departamento de Saúde e Performance do Grêmio volta a colocar uma estimativa de tempo para retorno dos atletas. Pelo menos nessa primeira que a gente teve aqui com a nova direção, há essa expectativa de 3 meses. A gestão do presidente Alberto Guerra, eles haviam tirado essa estimativa dada aí pelo Departamento de Saúde e Performance, né, o famoso Departamento Médico, DM, porque colocava uma pressão em cima do DM. Enfim, é uma mudança que a gente vai acompanhando aí com a nova direção. Gente, vamos falar sobre outro ponto importante, porque o Grêmio, você sabe, nas últimas horas solicitou à Federação Gaúcha de Futebol a mudança do dia do Clássico Grenal. Antes o Clássico estava marcado para um sábado, dia 24. Só que no dia 21, o Grêmio tem uma partida contra o Guarani de Bagé, em Bagé. E isso faria com que os jogadores do Grêmio tivessem menos tempo para treinar. No mesmo dia 21, o Internacional receberia o Inter de Santa Maria e não teria que viajar. E o Grêmio teria uma longa viagem nesse período de espaço. O tricolor solicitou à Federação Gaúcha de Futebol, então, a mudança do Clássico Grenal, passando do sábado, dia 24, às 6h30 da tarde, para o domingo, às 20 horas. E a Federação acatou o pedido do Grêmio. Então, é às 8 horas, no domingo, no dia 25, às 8 horas da noite, é a nova data do Clássico Grenal, então.
Vamos falar sobre outra situação importante? O Tricolor, nas últimas horas, anunciou a renovação do Gabriel Grando. Oficializou, né? A gente já tinha trazido essa informação para você aqui, que estava tudo muito bem encaminhado, tudo acertado já. Essa renovação de contrato com o jogador agora vai até o ano de 2029. Ou seja, vamos lá, 26, 27, 28, 29, 4 anos aí de contrato. O Tricolor está assinando com um jogador de 25 anos. Ele tinha vínculo com o Grêmio até setembro de 2026 e já tinha até alguns clubes interessados, tinha algumas sondagens do futebol europeu. O Palmeiras foi uma das equipes que tentou a contratação do Grando no meio do ano. O Grêmio gostaria de permanecer com o atleta, não vê um futuro para o Volpi, então o Grando acaba assumindo a titularidade nesse primeiro momento, e o Tricolor está ainda no mercado em busca de um goleiro para essa temporada de 2026, mas enquanto não acha, o Grando recebe essa oportunidade, e quando vê, daqui a pouco consegue se destacar e convencer o Grêmio de que não seria necessário a contratação de um goleiro, pelo menos neste primeiro momento. Bom, falando em possibilidade de saída, no caso do Grando, não tem mais essa possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento, já que ele renovou. O Tricolor recebeu uma proposta nos últimos dias do Panathinaikos pelo jogador Luiz Eduardo, zagueiro Luiz Eduardo. Uma grande promessa que o Grêmio tinha nas suas categorias de base, que agora faz parte, né, do seu elenco principal. O Luiz Eduardo foi titular na seleção brasileira sub-17 na última Copa do Mundo, que aconteceu no final do ano passado. Um jogador que está ganhando mercado, um jogador que vai ganhar oportunidade nessa temporada de 2026 e que já recebeu aí essa sondagem do Panathinaikos. Aliás, não chegou a ser bem uma sondagem, dá para dizer até que foi uma proposta, porque eles já chegaram sinalizando aí um valor. De acordo com o repórter Eduardo Gabardo, o aproximado chegou a 4 milhões de euros. Estamos falando de 25 milhões de reais. Então vejam só que a coisa foi boa, não foi somente uma sondagem para receber a situação, não. Acho que já dá para cravar que foi uma proposta que chegou. O Grêmio, de pronto, recusou essa possibilidade, chegou a ter negócios com o Panathinaikos, né, já que o Grêmio foi lá e contratou o TT, tá prestes a ser anunciado a qualquer momento. De repente, a hora que tu está vendo esse vídeo já até foi anunciado, mas fato é que os gregos também tentaram a contratação de um jogador do Grêmio, no caso, a grande promessa Luiz Eduardo. Para nós encerrarmos, vamos falar sobre outra situação importante. Te inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações. O Grêmio está preocupado com a situação do Arezzo. Mais cedo eu te trouxe aqui que um dirigente do Peñarol foi a um programa esportivo de uma rádio uruguaia e disse que tá tudo acordado, tá tudo certo, que o Arezzo vai seguir. Só que tem um cara lá dentro que tá começando a bater contra essa possibilidade de continuidade do Arezzo por lá. Nada mais, nada menos do que o treinador, Diego Aguirre. Por que isso está acontecendo? A ideia deles para 2026 é trabalhar com 2 centroavantes, né? E eles, no caso, teriam o Abel Hernandes e também o Facundo Batista, para jogar naquela função ali na frente. Como o Fernandes tinha a possibilidade de sair, a ideia era permanecer com o Arezzo e formar uma nova dupla de ataque. Só que o Fernandes não saiu. Não acabou se concretizando, né, a proposta que eles aguardavam que viria do mundo árabe. O que acontece nesse momento? O salário do Arezzo é um salário considerado alto, principalmente depois da negociação que teve entre clube e jogador. E o Diego Aguirre, hoje, em coletiva, foi questionado sobre a possibilidade de permanência do Arezzo. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, temos que analisar as circunstâncias de como as coisas aconteceram. No final do torneio, surgiu a possibilidade real do Léo Fernandes receber uma proposta para sair. E isso foi complicado pela situação de Matias. Se Léo saísse, era muito claro que Matias ficaria, porque embora sejam posições diferentes, existe uma restrição tática. Quando o Léo joga, sua melhor versão é atuando atrás de um atacante, e quando jogamos com 2 centroavantes, condicionamos Léo a não jogar em sua melhor posição, disse o treinador. O grande ponto é que Diego Aguirre defende que o Arezzo, neste momento, não seja contratado, e que aproveitem o valor que pagariam ao Diego e investam em outra posição, porque aí ficariam com muitos jogadores ali pro ataque e outras posições que hoje há uma carência na equipe do Peñarol não receberiam este investimento. Então vejam que a situação do Arezzo ela começa
a complicar, dá para dizer. Porque ontem aconteceu a reapresentação lá do Peñarol, o Arezzo não estava, hoje foi justificada pelo dirigente de que foi porque havia algumas situações de contratos e tudo mais, só que o próprio Diego, o próprio treinador, está batendo contra a situação, a permanência do Arezzo por lá. E isso pode ser um fator determinante que faça com que o jogador retorne para Porto Alegre e o Grêmio tenha que procurar uma nova equipe para Matias Arezzo. Brigou tanto para ir para lá, que coisa, né? Que coisa. Só que tem um detalhe, tá? É importante que se diga que o Júnior Barranquilla procurou o jogador e o representante dele por meio do técnico Alfredo Arias. O treinador da equipe colombiana trabalhou com o uruguaio no Peñarol, mas foi uma resposta do Arezzo que acabou complicando qualquer possibilidade dele para lá. Ele disse que não pretende sair do futebol uruguaio e que a sua principal nesse momento ideia é permanecer no Peñarol. Ou seja, ele descartou qualquer possibilidade de ir para o Júnior Barranquilla. Houve uma procura, mas nesse momento nem o próprio jogador quer deixar o Peñarol. Só que o Peñarol também parece não estar tão disposto assim mais a permanecer com o Arezzo. Complicada a situação, hein? Para o jogador eu vou dizer uma coisa, tá? Bem feito. Cuspiu no prato que comeu. O Grêmio investiu, o Grêmio pagou caro, o Grêmio deu toda a condição para ele jogar. Ele tinha oportunidades, teve oportunidades, e ele preferiu sair daqui chutado a qualquer preço porque bateu o pé e acreditou que lá era o melhor lugar. A vida é uma via de mão dupla, né? Tudo que vai, volta. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Qualquer notícia te trago por aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.